Obrigado. That was very, very kind of you to sing in English. It's a blessing to come back. I had a wonderful Sabbath, did you? É um prazer estar aqui de volta. Eu tive um sábado maravilhoso. E vocês? Yes? Sim? I ate some good Brazilian food. Eu almocei uma boa comida brasileira. I had to loosen my belt a little. Eu tive que afrouxar o meu cinto um pouco. I don't know if I can button this. Não sei se eu consigo abotoar meu terno. I had a wonderful Sabbath today. Eu tive um sábado maravilhoso hoje. And it is a joy and an honor to come and hear people praise God with their voices. E é uma alegria e uma honra vir aqui e ouvir as pessoas louvarem a Deus com suas vozes. You know, it's one thing that I look forward to most going to heaven. Sabe, é uma das coisas que eu mais espero quando eu chegar no céu. To hear the angels sing. Ouvir os anjos cantarem. You know, I've traveled around the world. Sabe, eu já viajei ao redor do mundo. And I'll have to say, e eu tenho que dizer, Brazilians are blessed with music. Os brasileiros são abençoados com o dom da música. I have heard some of the best music come out of this country. Eu já ouvi as melhores músicas sair desse país. So I cannot wait to have a little taste of that in heaven. Então eu não posso esperar e ter um gostinho a mais disso lá no céu. I brought with me Eu trouxe comigo 3 DVDs 3 DVDs that we have translated into Portuguese. que nós temos traduzidos para o português. It's of the material that you've seen presented over the last couple days. Tem alguns materiais que vocês já viram. This one is on the superhero one that you saw this afternoon. Esse aqui é o dos super-heróis que vocês viram hoje de manhã. I have one on children's cartoons, mostly Walt Disney. Eu tenho um dos desenhos, maioria do Walt Disney. And I have one on celebrities. E eu tenho um das celebridades. I'll have them available after the presentation tonight. They're available for sale. Eu vou ter eles à venda depois da apresentação. I don't have very many of them. Eu não tenho muitos comigo. But hopefully, if you guys want to share this information with your families, mas se vocês quiserem compartilhar essa mensagem com a família de vocês, you're welcome to purchase them from us. It helps our ministry do what we do. Vocês são bem-vindos a comprá-los. Vai ajudar no nosso ministério. Tonight's presentation na apresentação de hoje à noite is titled Hollywood's Gnostic Gospels. Tem como título os Evangelhos Gnósticos de Hollywood. Because I have come to believe porque eu creio that movies are doing the same thing as a sermon. Que os filmes estão fazendo a mesma coisa que os sermões. They're giving you information about the world. Eles estão te dando informações sobre o mundo. In the same way that a pastor or a sermon is giving you information about the spiritual world. Do mesmo jeito que um pastor ou um sermão está te dando informações sobre o mundo espiritual. The only difference is, a única diferença é que Hollywood is flipping the story upside down. Hollywood está trocando os papéis. So we're going to talk about a few movies that have come out. Então nós vamos falar sobre alguns filmes que foram lançados. That use this thing called Gnosticism. Que usam esse tema chamado, essa coisa chamada gnosticismo. Before I get into that, if you have any questions, antes de eu entrar nesse assunto, se vocês tiverem alguma dúvida, we want you to ask them to us. Nós queremos que você pergunte elas a nós. We'll try to have a little bit of a question and answer time. Nós queremos ter um pouco de um questionário aqui depois da apresentação. But if you want, we have put lots of information on the internet. Mas se você quiser, a gente já pôs várias informações na internet. A lot of our presentations are on YouTube. Muitas das nossas apresentações já estão no YouTube. So you can look them up if you want, or respond to us on Facebook if you have any questions. Ou então vocês podem ver no YouTube se vocês quiserem, ou então falar com a gente no Facebook, tirar alguma dúvida. So let's get into tonight's message. Let's bow our heads for a word of prayer. Então vamos curvar nossos frontos para orar. Dear Heavenly Father, querido e amado Deus, as we close down the Sabbath, ao findarmos o sábado, as we enter into a new week, e entramos agora em uma nova semana, you have promised to renew in us a new heart. Você prometeu nos renovar o nosso coração. To take our stony hearts away. Tirar os nossos corações de pedra. And to give us a heart of flesh. E nos dar um coração de pele. Dear Lord, we ask for your presence here tonight. Querido Deus, pedimos a sua presença aqui hoje à noite. Help us to see.
Ajude-nos a ver the war that is in front of us, a guerra que está na frente da gente. and help us to make the right E decisions nos ajude a tomar as decisões certas. of what kind of information we want in our lives. De que tipo de informação nós queremos em nossas vidas. Hide us behind your cross. Nos esconda atrás de sua cruz May these be your words. e que essas sejam as suas palavras. We love you. Nós te amamos. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Isaiah 26:3 says, Isaías 26:3 diz: "Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee." vocês deverão deixar completamente em paz as suas mentes. It seems that the world is not peaceful. Parece que o mundo não é pacífico. And one of the things that most everyone looks for is peace. E uma das coisas que a maioria das pessoas procuram é paz. So the Bible says, as long as we keep our minds on Jesus Então a Bíblia diz, enquanto nós temos a nossa mente focada em Jesus and we trust in him, e nós confiarmos nele, he will give us a peace that passes all understanding. ele irá nos dar uma paz que ultrapassa qualquer compreensão. Romans 8 verse 6 says, "Do not be carnally minded, for this Romanos- is death." Romanos 8:6 diz, não tenham a mente carnal, pois isso quer dizer morte. But be spiritually minded is life and peace. Mas tenham pensamentos espirituais e a Wait. sua vida terá paz. When we have the mind of Christ, Quando nós temos a mente de Cristo, we are imbued with his fruits, his peace. nós somos imbuídos com os seus frutos, sua paz. But when we have the mind of the world, Mas quando nós temos a mente do mundo, it says it brings us about to death. diz que nos traz a morte. 1 Peter 5:8, we know this verse well. 1 Pedro 5, verso 8, a gente conhece bem esse verso. Be sober and be vigilant, because your adversary, the devil, like a roaring lion, walketh about to seek whom he can devour. Sejam sóbrios e vigilantes, pois o nosso adversário, o diabo, é como um leão que ruge. We know the devil is trying to influence our minds. Nós sabemos que o diabo está tentando influenciar a nossa mente. One of the most influential businesses on this planet Uma das indústrias mais influenciativas desse planeta is the entertainment industry. é a indústria do entretenimento. If you just look at the word entertainment, Se você analisar a palavra entretenimento, it's made up of 3 words. ela é uma mescla de 3 palavras. Enter means to come in. Entre quer dizer entre, entrar. Tain means to possess. Tem quer dizer ter posse. And ment means to keep you in a state of possession. E ment quer dizer continuar você nesse estado de possessão. The very word in and of itself means to come in, take possession of you, and hold you in possession. A própria palavra quer dizer que ela vem, te toma e fica com você no posse. You know the little wand that Harry Potter waves? Sabe a varinha do Harry Potter que ele fica Have you ever usando? seen Harry Potter? You know who Harry Potter is? Alguém já viu Harry Potter? Você Do sabe you know what quem é o his Harry wand Potter? is made out of? Sabem do que a vara dele é feita? It's made out of the holly bush. É feito da what? The Hollywood. Ah, It's de a Hollywood. Hollywood. Holly is a bush. You see it at Christmas É time. uma madeira de Hollywood. And it is a wood that is used to put spells on people and put them to sleep. É uma madeira que se usam para colocar feitiço nas pessoas para elas dormirem. I find it interesting Eu acho isso interessante that we have a place called Hollywood que nós temos um lugar que se chama Hollywood that is literally putting people to spiritual sleep. e que está literalmente colocando as pessoas para adormecer espiritualmente. As we talked about earlier, and the Como- different actors that channel, Como nós conversamos hoje mais cedo e mostramos atores que canalizam, when we watch television, quando a gente assiste televisão, we're constantly changing the channel. nós estamos constantemente mudando os canais. And what's on the channel? E o que está nos canais? Programs. Programas. What does a program do? O que um programa faz? It programs you. Ele programa você. They are telling you exactly what the entertainment industry is doing, Eles estão te falando exatamente o que a indústria do entretenimento está fazendo, yet many of us do not believe. mas muitos de nós não acreditam. It's just entertainment. É só entretenimento.
Brothers and sisters, I hope after this weekend, Irmãos, eu espero que depois desse fim de semana, you see that everything you watch vocês percebam que tudo que vocês assistem has an effect on you. tem um efeito em você. Harvey Weinstein is an executive producer who did Lord of the Rings. Esse cara, Harvey Weinstein, ele é um produtor executivo do filme Senhor dos Anéis. He says this about people that go to the movies. Ele fala isso sobre as pessoas que vão para o cinema. They, the movies, have given people acceptance of things I don't think they would have embraced. Os filmes, conseguiram colocar um assunto para as pessoas, para os americanos, que ele acha que sem eles as pessoas não aceitariam esses conceitos. He said maybe they were tricked into it by an exciting marketing campaign, but when they came out of it, they came out different. Ele disse que talvez as pessoas entraram em uma campanha de marketing, caíram nessa campanha de marketing, mas eles saíram dessa campanha bem diferente. So what the executive producer of Lord of the Rings says Então o que o produtor executivo do Senhor dos Anéis diz é que is when you go into a movie, quando você vai para um filme, assistir um you filme, always come out different. você sempre sai diferente. The director and producer of The Mission, David Putman, Diretor e produtor do filme A Missão, David Putman, says movies are powerful, good or bad. diz que os filmes são poderosos, bom ou ruim. They tinker around inside of your brain. Eles ficam brincando com o seu cérebro. They steal upon the darkness of the cinema Eles roubam você na escuridão do cinema to form or conform social attitudes. para formar e conformar atitudes sociais. In short, cinema is propaganda. Em suma, o cinema é propaganda. The people in the industry know that they're affecting people. As pessoas da indústria sabem que elas estão afetando outras pessoas. How many of you have heard of a movie called The Matrix? Quantos de vocês já ouviram falar de um filme chamado Matrix? Has anyone seen it? Alguém já viu? Wow, Uau, almost everyone in the room. quase todo mundo na igreja. How many of you heard that it has Christian parallels? Quantos de vocês já ouviram que esse filme tem paralelos cristãos? Yes? Sim. Lots of you. Muitos. I want to show you something. Eu quero lhes mostrar algo. These are the two writers and directors of The Matrix, Esses são os dois escritores e diretores do Larry Matrix. and Andy Wachowski. Larry e Andy Wachowski. Both of them have actually turned into women and had sex changes. Os dois, eles atualmente já trocaram de sexo. They are no longer men, they are now women. Eles não são mais homens, eles agora são mulheres. Take that for whatever it's worth. Fica com essa informação aí. But Hollywood has had an effect on these two individuals. Mas Hollywood teve um efeito nesses dois When they indivíduos. were asked, how did you come up with the idea for The Matrix? Quando eles foram perguntados, como que vocês tiveram a ideia do Matrix? They said designer drugs. Eles disseram drogas de designer. They're very open about the fact that they came up with the idea for the story under the influence of drugs. Eles são bem abertos que a inspiração da história veio de influências de drogas, So das drogas. question, Então pergunta, if it has spiritual parallels se tem paralelos espirituais and they wrote it under the influence of drugs, e eles escreveram sob a influência de drogas, do you think they're going to give you a parallel that's close to your Bible? vocês acham que eles vão lhes dar um paralelo que está próximo da Bíblia? No. Não. Remember, Lembrem-se, the devil is counterfeiting God. o diabo está fazendo uma contrafacção de Deus. What does a counterfeit look like? O que uma contrafacção parece? If I gave you a counterfeit reais Se eu te desse uma nota falsa de reais and I said, what I want is you to trade me real money for the counterfeit, e eu te dissesse o que eu quero é trocar esse dinheiro falso por dinheiro verdadeiro, would you trade me? você trocaria comigo? No. Não. But what if it looks like the real one? Mas e se parecesse muito com What if it's a nota verdadeira? 99% like the real one? E se for 99% igual à verdadeira? Only 1% is not. Só 1% não é. Would you still trade me? Você ainda trocaria comigo? You see, that's what the devil's doing. Isso é o que o diabo está He fazendo. uses truth Ele usa a verdade to mix in error. para misturar com erro. It's a lot like Christianity, É muito parecido com o cristianismo, except for one part exceto uma parte that can send you off in the wrong que direction. pode te caminhar para a direção errada. Here's how they put the idea out that he's like Jesus. Aqui é como eles botam que ele é igual a His Jesus. name is Thomas Anderson. O nome dele é Thomas Anderson. Ander is Greek for man.
Andros é grego para homem. Neo is Greek for new. Neo é grego para novo. So he is the new Son of Man. Então ele é o novo filho do homem. Who is the Son of Man? Quem é o filho do homem? That's Jesus, É right? Jesus, não é? For the Son of Man is come to save and seek that which is lost, says Luke 19:10. Lucas 19 diz que o filho do homem veio para salvar aquele que estava perdido. In the movie, they constantly refer to Neo as Jesus. No filme, eles constantemente se referem ao Neo como Jesus. Here's a scene of how they do that. Oh, before I get to that, when the Wachowski brothers were asked about the names in the movie, Quando os irmãos Wachowski foram perguntados a respeito dos nomes nos filmes, why they called him Neo, por que eles chamaram ele de Neo, they said they were all chosen very carefully and every name has multiple meanings. eles disseram que todos os nomes foram cuidadosamente escolhidos e todos os nomes têm vários significados. So here is the scene where they call him Jesus Christ. Então aqui é a cena que eles chamam ele de Jesus. Hallelujah. You're my Savior, man. My own personal Jesus Christ. He says, "Hallelujah, Ele disse, aleluia, you're my own personal Savior, você é o meu salvador pessoal, Jesus Christ." Jesus Cristo. Here's another scene where he asks him, "Do you realize why you're here?" Aqui tem uma outra cena que um outro personagem pergunta para ele, você sabe por que você está aqui? And he says, "You're here to save the world." E ele diz, você está aqui para salvar o mundo. So, can I ask you something? Did he tell you why he did it? Why you're here? Jesus! What a mind job. So you're here to save the world. So he says, "Jesus, you're here to save the world." Então ele diz, Jesus, você They está aqui put para this salvar o mundo. idea out there that he's like Jesus. Eles colocam essa ideia ali, que ele é como Jesus. When he enters into the ship called the Nebuchadnezzar, Quando ele entra na nave que se chama Nabucodonosor, and they're introducing to him to all of the different people in the ship, e eles estão apresentando ele a todas as pessoas que estão na nave. this is the scene. If you can see it, you can turn off the lights. Essa é a cena, pode desligar a luz. They're saying this is Tank, this is so and so. They're being introduced to him. Está sendo apresentado para o povo aí da nave. The camera pans across a plaque that says Nebuchadnezzar. E a placa para numa placa que diz Nabucodonosor. This is how you know the name of the ship. É assim que você sabe o nome da nave. Now, if you look above the Nebuchadnezzar, it says Mark 3, number 11. Se você observar ali acima do nome, está escrito Marcos 3, número 11. If you look at Mark 3:11 in your Bible, Se você olhar Marcos 3 na sua Bíblia, it says when the unclean spirits saw him, they fell down and worshipped and said, "Thou art the Son of God." diz que quando os espíritos imundos viram ele, eles caíram no chão e clamaram, você é o Filho de Deus. Somebody had to make a decision to put that on the screen. Alguém teve que tomar a decisão de colocar essa imagem na tela. Somebody made a decision to write the words Mark 3, number 11. Alguém teve que tomar a decisão de escrever Marcos 3, 11. That is not a mistake. E isso não é um erro. In Não the foi por end of acaso. the movie, he dies like Jesus. No fim do filme, ele morre igual a Jesus. In the end of the first one, where he dies like Jesus, No fim do primeiro, que ele morre igual a Jesus, he comes back to life. ele ressuscita. So remember what I told you. Então lembre que eu disse para vocês. What do we call that when something looks like Jesus, O que a gente chama de algo que parece com Jesus, but doesn't share in the same message of Jesus? mas não compartilha da mesma mensagem de Jesus? What do we call that? O que chamamos disso? The Antichrist. O anticristo. So listen to when he talks to the Matrix on the phone. Então presta atenção quando ele conversa com a Matrix no This is telefone. right after he died Isso é depois que ele morre and and it comes back to life, e ele volta para a vida. and he tells the Matrix, E ele fala para a Matrix: I'm going to show these people a world where there's no rules, eu vou mostrar para esse povo um mundo que não tem regras, no laws, nem leis, and it's a world without you. e é um mundo sem você. I know that you're afraid. You're afraid of us. You're afraid of change. I don't know the future. I didn't come here to tell you how this is going to end. I came here to tell you how it's going to begin. I'm going to hang up this phone, and then I'm going to show these people what you don't want them to see.
I'm going to show them a world without you. A world without rules and controls, without borders or boundaries. A world where anything is possible. Where we go from there is a choice I leave to you. After he hangs up the phone, Depois que ele desliga o telefone, he puts his sunglasses on, ele coloca os óculos escuros, looks up into the sky, olha para o céu and ascends into the sky e ascende ao céu, just like Jesus ascended into the sky Igual- after he was resurrected. igual Jesus ascendeu ao céu depois que ele ressuscitou. So who wants to show you a world with no rules and no laws? Então quem quer te mostrar um mundo sem regras e sem leis? That isn't Jesus, Não é Jesus, that's the devil. é o diabo. You know, the Matrix is made up of 3 guys that look alike, talk alike, and speak each other's words. Você sabe que a Matrix é feita de 3 pessoas, que eles falam igual, pensam igual e eles são meio que a mesma pessoa. What 3 people in the Bible do you know that look alike, talk alike, and speak each other's words? Que 3 outras pessoas na Bíblia que você conhece, que eles falam igual, pensam igual e That's são the uma união? Godhead. É Deus, In a Trindade. in the end of the Matrix story, No fim da história do Matrix, the machine says, "It is finished." a máquina diz, está terminado. Who says it is finished? Quem é que diz, está terminado, consumado? That's God. É Deus. You see, what they do is they make the hero Você vê o que eles fazem? Que eles fazem o herói, the devil, o diabo, and they fight against God. e eles lutam contra Deus. And when you watch the movie, E quando você assiste o filme, you want that spirit of freedom, você quer aquele espírito de liberdade, and you want Neo to win. e você quer que o Neo vence. It's how they make the movies. É assim que eles fazem os filmes. Joshua 22:5 says, "But take diligent heed to do all of the commandments." Joshua. To serve the Lord, and to love the Lord your God, and to walk in all his ways, and to keep his commandments, and to cleave unto him, and to serve him with all of your heart and with all of your soul. Josué 22:5 diz: Mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhe deu, que o amem o Senhor, o seu Deus, andem em todos os seus caminhos, obedeçam aos seus mandamentos, apeguem-se a ele e o sirvam de todo o coração e de toda a sua alma. The Bible is constantly telling us that heaven operates under the rules. A Bíblia está constantemente nos avisando que o céu, o paraíso, ele opera através de regras, de leis. Jesus said, "If you love me, keep my Jesus disse: se você me ama, guarde os meus commandments." mandamentos. There's nowhere in the Bible Não tem nenhum lugar na Bíblia that it tells you not to follow the rules. que diz para você não seguir as regras. So that movie is Gnostic. Então esse filme é agnóstico. When they were asked, the Wachowski brothers, "Are you aware that the Matrix is Gnosticism?" Quando perguntaram para os irmãos Wachowski se eles sabiam que o Matrix é um evangelho gnóstico, They said, "Would you consider that to be a good thing?" We would. eles responderam: vocês considerariam isso uma coisa boa? A gente considera. There was a movie that came out quite a few years ago called Pleasantville. Tem um filme que foi lançado alguns anos atrás chamado Pleasantville, Vila do Prazer. And this movie paralleled the Great E Controversy. esse filme ele paralelava o grande conflito. In fact, I see the Great Controversy in a lot of different movies. Na verdade, eu vejo o grande conflito, os paralelos com ele em vários filmes diferentes. And here's how they do it. E aqui é como eles fazem. This is the trailer for the movie. Esse é o trailer do filme. I'm going to leave the sound off and I'll tell you what it says. Eu vou deixar sem áudio e eu vou dizer o que ele fala. Everyone lives in a perfect world. Todo mundo vive num mundo perfeito. Everything is black and white. Tudo é preto e branco. Everyone is happy. Todo mundo está feliz. Everyone makes baskets. Todo mundo faz cesta. It is a perfect environment. É um ambiente perfeito. But then there's these 2 people that live in the real world. Mas aí tem essas 2 pessoas que moram no mundo real. And this is just a fantasy TV show. E isso é só um programa de TV fictício. But they get pulled into the TV Mas aí eles entram na TV. and they become black and white. E eles viram preto e branco. They enter into this perfect world Eles entram nesse mundo perfeito, where you can have whatever food you want. onde você pode ter qualquer comida que você quer. Everything is perfect, Tudo é perfeito. and they don't want to be there. E eles não querem estar lá.
except for when she meets a boy. a não ser quando ela conhece um rapaz. And in this time, people are very innocent. E nessa época as pessoas são bem inocentes. But she ends up kissing this boy. Mas ela acaba beijando esse And rapaz. anytime people start kissing each other, E toda vez que as pessoas começam a beijar as outras, they start turning colors. eles começam a ter cores. So anytime someone does something that is quote unquote sinful, Então, quando alguém faz algo que é pecaminoso, they begin to turn colors. eles começam a ter cores. So this is one of the places where they go to make out. Look at this picture here. Esse é um dos cenários que eles vão lá para beijar. So I'll show you how they do this. Eu vou mostrar como eles fazem isso. Everyone is black and white Todo mundo está em preto e branco, in a perfect world. num mundo perfeito. You see, the devil says if we lived in a perfect world Tá vendo? O diabo diz que se a gente vivesse num mundo perfeito, where everybody was kind and nice to each other, onde todo mundo era bonzinho com todo mundo, that life would be boring. que a vida seria chata, It would be black and white. seria preto e branco. But when she decides to kiss this boy for the very first time, Mas quando ela decide beijar esse rapaz pela primeira vez, and he drives home, e ele volta para casa this is the dirigindo, first time in the movie essa é a primeira vez no filme that he begins to see color. que ele começa a ver cores. And from this point on, E a partir desse momento, all of the people that go to this place to make out, todas as pessoas que vão lá para beijar, para ficar, they begin to change colors. eles começam a mudar, trocar de cores. So the main characters in this movie, Então os personagens principais desse filme, he takes her to this place where they all have these dates. ele leva uma garota para onde todo mundo vai ter uns namorinhos. And notice how they change from black and white E percebe como eles mudam de preto e branco into color. para colorido. You see, the devil is so good at making sin look beautiful. Tá vendo? O diabo ele é tão esperto e expert em fazer o mal parecer bom, Because these two are not married. porque esses dois não são casados. And back in these days, this was not supposed to happen. E nessa época isso não acontecia. So as they come to this place called Lover's Lane, Então quando eles vão para esse lugar que se chama o everything lugar do amor, is beautiful like paradise. tudo é lindo como o paraíso, Now, colorido. as he's sharing a meal with the girl, E quando ele está comendo lá com a garota, she picks him some berries. ela pega umas cerejas And para then ele. she says, there's lots of other kinds of fruit here. E ela diz, tem várias outras frutas aqui. And she goes and picks an apple. E ela vai e pega uma maçã. Notice it's red. Percebam que é vermelho. Brothers and sisters, this is where your spiritual alarm bells should go off. Irmãos, é aí que o sino espiritual de vocês deve tocar. And she hands it to him E ela dá para ele and says, go ahead, try e it. diz, vai, experimenta. They even use the language from the Bible. Eles até usam a mesma linguagem da Bíblia. So he eats the fruit, Então ele come a fruta, but he doesn't change color. mas ele não muda de cor. Why? Por quê? Because you see, in Gnosticism, Porque você vê, no gnosticismo, they don't believe that eating the apple was a bad thing. eles não acreditam que comer a maçã foi um ato ruim. They believe that the devil is the good guy. Eles acreditam que o diabo é o bonzinho. They believe that God is the bad one. Eles acreditam que Deus é o malvado. So here is a picture of him talking to the God character, Então aqui é uma cena dele conversando com o personagem que é Deus, que and seria listen to Deus. what he says. E veja o que ele disse. I didn't do anything wrong. Oh, no? Let me show you something. Go on, try it. Boom! Right there! What do you call that, huh? You know, you don't deserve this place. You don't deserve to live in this paradise. Where's the remote control I gave you? Why? Because you're coming home, you little twerp, and I'm going to put this place back the way it was. I can't let you do that. So here the God character says, he starts out saying, I didn't do anything wrong. Então que o personagem que é Deus, ele começa querendo tá perguntando para ele, e o personagem que seria Adão diz, eu não But fiz the- nada de errado. But the God character says, yes you did, you ate the fruit. Mas o personagem que seria Deus, ele diz, sim, você comeu a fruta. He said, you don't deserve this paradise. Ele diz, você não merece esse paraíso. And he's going to kick him out. E ele vai expulsar ele.
Brothers and sisters, that's language just like my Bible. Irmãos, isso é uma história igual à minha Bíblia. But see, in the movie, they trick you. Mas no filme, eles te enganam. They want you to believe that it's bad for him to follow the rules. Eles querem que você acredite que é ruim ele seguir as regras. They want you to believe that it is more colorful if you don't follow the rules. Eles querem que você acredite que é mais colorido se você não seguir as regras. So as he leaves that place, his mother Então, is quando ele confronted by some boys. Quando ele sai da casa, a mãe dele é abordada por alguns rapazes. And the boys want to corner her and do something bad to her. E os garotos querem fazer algo bem ruim com ela. And so he comes over to protect his mother. Então ele vai lá para proteger a mãe dele. And as he comes over to protect his mother, E quando ele vai proteger a mãe dele, he punches the guy. ele dá um soco no cara. When he punches the guy, Quando ele soca esse rapaz, this is when he changes color. é aí que ele muda de cor. Because he committed an act of violence. Porque ele cometeu um ato de violência. What they're psychologically telling you O que eles estão psicologicamente te avisando is that it is okay é que tá certo, é to ok use violence, usar violência, and that is a good thing. e isso é uma coisa boa. And therefore he's changed color, E portanto ele muda de cor. and now his mother is very happy about this. E a mãe dele fica muito feliz com isso. The whole movie ends in a judgment scene O filme todo termina numa cena de julgamento, where half the people are black and white onde metade das pessoas são preto e branco, who have committed no sin, que não pecaram, and the other people are colored that have committed the sins. e as outras pessoas são coloridas, as que And as there que is a pecaram. judge that is happening. E tem um julgamento acontecendo. Brothers and sisters, is this not paralleling your Bible? Irmãos, isso não está paralelando com a sua Bíblia? Is this not telling the story of the great controversy? Isso não está falando a história do grande conflito? This is his father, Esse é o pai dele, and his father has divorced his wife because his wife cheated on him. e o pai dele divorciou da mulher dele porque a mulher dele traiu ele. That's why she changed color. Por isso que ela mudou de cor. And so when he's asking his father, do you want your wife back? Então quando ele pergunta para o pai dele, você quer a sua esposa de volta? But do you want her to be the same, Mas você quer que ela seja a mesma? to remain colorful? Que ela fique colorida. When he confronts him with this, Quando ele pergunta isso a ele, he says yes, ele diz sim. and then he changes colors himself. E aí ele fica colorido também. Movies are full of imagery, Os filmes são cheios de imagens. full of imagery. Cheios. How many of you have ever seen this movie, The Lego Man? Quantos de vocês já viram esse filme? O filme Anyone? do Lego? Alguém? No? Não? This movie was very popular in the United States. Esse filme foi bem popular nos Estados Unidos. It took a lot of people by surprise. E ele surpreendeu muitas pessoas. I'll tell you the story, Eu vou lhes contar o enredo and I want you to think of the great controversy. e eu quero que vocês pensem no grande conflito. This is the main character. His name is Emmett. Esse é o personagem principal, o nome dele é Emmett. And in the beginning, E no começo, there is a person called the man upstairs tem uma pessoa que é chamada do homem lá de cima, that created all of the Legos. que criou todos os Legos. And he wants all of the Legos to follow all of the instructions. E ele quer que todos os Legos sigam todas as instruções. He created them to be perfect, Ele os criou para serem perfeitos and he gave them an instruction book. e ele deu um livro de instrução. And so this character Emmett follows all the rules in the beginning of the movie E esse personagem, o Emmett, ele segue todas as regras no começo do filme. until he falls down a hole Até que ele cai num precipício and he meets a character whose name is Lucy. e ele conhece uma personagem que se chama Lucy. When he meets this character Lucy, Quando ele conhece essa personagem, she Lucy, gets him to break the rules for the very first ela time. consegue fazer ele quebrar as regras pela primeira vez. Brothers and sisters, I have a question for you. Irmãos, eu tenho uma pergunta para We vocês. have a man upstairs Nós temos um homem lá em cima that created this world to be perfect. que criou esse mundo para ser perfeito. He wants us to follow the instructions, Ele quer que sigamos as instruções and he told us to follow the rules, e ele nos diz para seguir as regras. but yet you know somebody by the name of Lucifer Mas você conhece alguém pelo nome de Lúcifer got us to break the rules.
que quer fazer com que a gente quebre as So regras. the entire movie Então um filme todo, then becomes about these characters então centra nesses personagens that they want to break the rules. que eles querem quebrar as regras. The lead character's name is Emmett. O personagem principal, o nome dele é Emmett. Emmett is Hebrew for truth. Emmett é hebraico para verdade. Remember, we've talked about this over this weekend. Who is truth? Lembra, a gente já falou sobre isso esse fim de semana. Quem é a verdade? That's Jesus, right? É Jesus, não é? I am the way, the truth, and the life. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. In the movie, Emmett sacrifices himself No filme, o Emmett se sacrifica to save his friends. para salvar os amigos dele. In the end of the movie, E no fim do filme, the man upstairs says, "Are you back from the dead?" o homem lá de cima ele diz: "Você voltou dos mortos?" Implying that he was raised from the dead. Implicando que ele voltou dos mortos, And ressuscitou. here is the man upstairs E aqui está o homem lá de cima that created the world que criou o mundo to be perfect. para ser perfeito. And in this news interview, E nessa entrevista para um he jornal, tells everybody, if you don't follow the rules, ele diz para todo mundo: se vocês não seguirem as regras, I'll put you to sleep. eu vou colocar vocês para dormir. Brothers and sisters, that's what my Bible tells me. Irmãos, é isso que a minha Bíblia me diz. That if we are not found dead in Christ, Que se nós não somos mortos para Cristo, we will be eternally put to sleep. nós vamos ser colocados para dormir eternamente. The whole movie is about the man upstairs O filme todo se trata sobre o homem lá de cima who wants to superglue the Legos together que quer colar todos os Legos com um super bonder so they can never break the rules again. para que eles nunca mais quebrem as regras de novo. I cannot wait until my God superglues us together Eu não posso esperar até que o meu Deus nos cole com super bonder so that we never break apart again. para que nós nunca quebramos, despedaçamos de novo. What about this movie? E esse filme aqui? No. Não, He's so cute. eles são tão bonitinhos. Think about this. Pense nisso. This is the poster to the movie. Esse é o pôster do filme. The top of the poster reads, Lá em cima do pôster lê: "When the world needs a hero, they call a villain." quando o mundo precisava de um herói, eles chamaram um vilão. Is the world in need of a savior? O mundo está precisando de um salvador? Yes? Sim. Who you gonna call? Quem que você vai chamar? Are you gonna call a villain? Você vai chamar um vilão? Or are you gonna call Jesus? Ou você vai chamar Jesus? Brothers and sisters, we are in a war. Irmãos, nós estamos em uma guerra. This war is for your mind. Essa guerra é para a sua mente. What they're wanting you to do is to call for the devil, not Jesus. E o que eles querem que você faça é que você clame ao diabo, e não Jesus. The new one, O novo filme, you can turn off the volume. pode desligar o áudio. You can turn off the volume. So the new one is all about all the minions want to find someone who is the most evil person they can find. Então, um novo filme é os Minions tentando procurar a pessoa mais malvada que eles They want to conseguem. follow this evil character, but they keep killing him. Eles querem achar esse personagem mais malvado, mas eles ficam matando esses vilões. So they become depressed Então eles ficam depressivos. until they come to a place called Villicon. Até que eles vão para um lugar chamado Vila do Vilão. Because they're looking for the most evil person that they can follow. Porque eles estão procurando pela pessoa mais vilã para eles seguirem. And here is them at Villicon. You can turn the volume back up. E aqui é o trailer do filme. Pode botar volume. Doesn't it feel so good to be bad? Notice how they say, doesn't it feel so good to be bad? Nota nessa frase. Que sensação boa é ser má. And everybody goes, yeah. E todo mundo vibra. É. This is serious. Isso é sério. Where in this book Aonde nesse livro does it tell me that it feels good to be bad? me diz que é bom ser mal? Where? Aonde? Show me. Me mostra. Nowhere in this book. Em nenhum lugar nesse livro. But yet in this movie, that's what they're telling you. Mas nesse filme é isso que eles estão te dizendo. That the good guys Que os bonzinhos are evil. são do mal.
This is where this is going. É para isso que eles querem te levar. What about this movie? E esse filme? No. Não. But I see the great controversy. Mas eu vejo o grande conflito. I see the great controversy. I see the parallels in this movie. Do you see that? Eu vejo os paralelos do grande conflito nesse filme. Vocês veem? Question: Pergunta: is Darth Vader the good guy? Darth Vader é um cara do bem? Ele é um bonzinho? Is he the good guy? Ele é o bonzinho? Raise your hand if you think he's the good guy. Levanta a mão se vocês acham que ele é. Are you sure? Vocês têm certeza? 1. How many believe that Luke Skywalker is the good guy? Quantos acham que o Luke é o cara do bem? Now you don't know. Agora você não sabe. Good. Bom, I want you to think. eu quero que você pense, Because raciocine. remember, what they constantly do is they flip it upside down. Porque lembra, o que eles estão constantemente fazendo é trocar os papéis. This next clip that I'm going to show you Esse próximo clipe que eu vou mostrar para vocês is Darth Vader when he's younger. é o Darth Vader quando ele era mais jovem. His name is Anakin Skywalker. O nome dele é Anakin Skywalker. And he's talking to one of the dark Sith Lords. E ele está conversando com um dos Lord Sith. And he's having a discussion about the Force. E ele está tendo uma discussão sobre a força. Listen to the words Preste atenção nas palavras, or read the words ou leiam as palavras, because they are directly coming from the Bible. porque elas estão vindo diretamente da Bíblia. It's a Sith legend. Darth Plagueis was a dark lord of the Sith, so powerful and so wise, he could use the Force to influence the midi-chlorians to create life. He had such a knowledge of the dark side, he could even keep the ones he cared about from dying. He could actually save people from death. Question: Pergunta: if he's evil, se ele é do mal, like the devil, como o diabo, does the devil want to save your life? o diabo quer salvar a sua vida? No. Não. Who wants to save your life? Quem quer salvar a sua vida? Who has the ability to create life? Quem tem a habilidade de criar vida? Only one person, Só uma pessoa, not the devil. não o diabo. Watch this. Observe isso. I have brought peace, freedom, justice, and security to my new empire. He says, I have brought peace, Ele diz: eu trouxe paz, justice, justiça and security to my new empire. e segurança para o meu império. Who has brought peace and justice? Quem foi que trouxe paz e Is justiça? that the devil? É o diabo Or is that Jesus? ou é Jesus? He says this, Ele diz: If you're not with me, then you're my enemy. if you're not with me, then you're my enemy. Where does that come from? de onde vem essa frase? Have you heard this? Vocês já ouviram isso? Those that are not with me are against me. Quem não é comigo é contra mim. When the question was asked his mother, Quando perguntaram para a mãe dele where did Anakin Skywalker come from? de onde veio Anakin Skywalker, Listen to what she says. The Force is unusually strong with him. That much is clear. Who was his father? There was no father. I carried him, I gave birth, I raised him. I can't explain what happened. Who is the only person that has been born of a woman who doesn't know who the father is? quem que nasceu de uma mulher que não sabe quem é o pai? That's Jesus. É Jesus. You know what is interesting? Sabe o que é interessante? When Darth Vader dies Quando Darth Vader morre and he comes back to life, e ele volta para a vida, they show you this. eles te mostram essa imagem. Notice something on his body. Perceba uma coisa no corpo dele. Does this look familiar to you? Isso te parece familiar? Te I lembra? see something with lights on it Eu vejo algo com luzes on a chest. no peito.
Have you seen this image before? Vocês já viram essa imagem antes? Brothers and sisters, if you go to a Star Wars convention, Irmãos, se você for para uma convenção de Star Wars, you will see they have this costume on display. vocês vão ver que eles têm a roupa que o ator usou lá. On his chest is written Hebrew words. Nesse peitoral está escrito palavras hebraicas. The Hebrew words on his chest say his deeds will not be forgiven until he merits. E diz que as suas obras não serão perdoadas até que ele mereça. Brothers and sisters, this is Jesus. Irmãos, isso é Jesus. They are fighting against Jesus. Eles estão lutando contra Jesus. Because you see, Luke Skywalker Porque você vê o Luke Skywalker is part of what they call the rebellion. é parte do que eles chamam de a rebelião. All of the evil characters in the Star Wars series Todos os personagens da série de Star Wars, todos os share personagens maus, parallels with Jesus. eles compartilham paralelos com Jesus. The newest one is called, or the newest series that came out a few years ago is called The Rogue. O novo filme que saiu é chamado Rogue. Rogue One. This is the poster, Esse é o pôster and it says at the top, a rebellion built on hope. e diz lá em cima, uma rebelião edificada na esperança. Brothers and sisters, where in your Bible does it ever talk about rebellion? Irmãos, onde na sua Bíblia fala sobre rebelião? Because in 1 Samuel 15:23, Porque em it 1 says, Samuel 15:23 diz, rebellion is as the sin of witchcraft. porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Nowhere in your Bible does it tell you to rebel. Em nenhum lugar na Bíblia diz para você se rebelar. But yet in the Star Wars series, Mas no filme do Star Wars, the rebels are the good os guys, rebeldes são os bonzinhos and the other ones are evil. e os outros são vilões. If you look up what rogue means in the dictionary, Se você procurar rogue, o que ele significa no this is dicionário? what it means. É isso que diz. Alguém desonesto e sem princípios. Ou intrujão, vilão, trapaceiro, vigarista, malandro, tratante. Someone who has dishonest principles. Alguém que tem princípios desonestos. A villain. Um vilão. How about this movie? E esse filme aqui? Anybody see this movie? Alguém já viu esse filme? Yes? Sim? Do you notice when I ask you the questions how many hands go up? Vocês percebem quando eu faço as perguntas quantas mãos se levantam? Do you see how time and time again Você vê como tempo em tempo de novo it is the story of the devil é a história do diabo against Jesus, contra Jesus, but the devil's the good guy. mas o diabo é o bonzinho. Who in here is the good guy? Is Optimus Prime the good guy? Quem aqui é o bonzinho? O Optimus Prime é o bonzinho Or is he the bad guy? ou ele é o vilão? Notice how it says protect Optimus Prime, Reparem como diz proteja o Optimus Prime and it says destroy Megatron. e diz destrói o Megatron. They put these things out there not by mistake. E eles colocam essas coisas aí não por erro. So here is the trailer to this movie. E aqui está o trailer do filme. Before time began, there was the cube. We know not where it comes from, only that it holds the power to create worlds and fill them with life. That is how our race was born. For a time we lived in harmony, but like all great power, some wanted it for good, others for evil. And so began the war. So the information that they told you Então a informação que eles lhes dão is that there is a war in the galaxy. é que tem uma guerra na galáxia. How many of you believe there's a war in the galaxy? Quantos de vocês creem que tem uma guerra na galáxia? And they told you there is this thing that has the ability to create a world E eles dizem que tem essa coisa que tem a habilidade de criar mundos and fill it with life. e enchê-los com vida. My Bible only tells me one thing that has the ability to create a world and fill it with life. Minha Bíblia só diz uma coisa que tem a habilidade de criar mundo And e who encher is com that? vida. E quem é esse? That's É Jesus. Jesus. So listen to what the entire premise of the Transformers movies is all about. Então percebam qual é o clímax, qual é o enredo do filme. Freedom is the right of all sentient beings. You all know there's only one way to end this war. We must destroy the cube. There is only one way to end the war. Só há um jeito de acabar com essa guerra, To destroy the very thing that has the ability to create a world and fill it with life. que é destruir a própria coisa que tem a habilidade de criar um mundo e encher de vida.
to destroy Jesus. Destruir Jesus. The new Transformers that is just coming out O novo filme do Transformers que ainda vai ser lançado shows you a clip. mostra um clipe. It started as a legend. One of the greatest of all. 1,000 years we've kept it hidden. To protect Earth from what was destined to arrive. Optimus Prime, you destroyed your home. Do you seek redemption? My maker, I do. So here's the information that they told you. Então é a informação que eles lhes dão. There's something that's coming to destroy the world. Tem algo que está vindo para destruir o mundo. And did you notice Optimus Prime is chained? E vocês veem como ele está amarrado em correntes? And what the lady says is, you have destroyed your earth. E o que a mulher diz para ele é: você destruiu o seu planeta. Do you seek redemption? Você procura redenção? And Optimus Prime says, yes I do, my maker. E o Optimus Prime diz: sim, eu procuro meu criador. Brothers and sisters, the devil is chained in Revelation 20 verse 7 through 9. Irmãos, o diabo está acorrentado em Apocalipse 20 versos one 7 a more 9. time to fight against what's coming in the sky. E ele quer mais uma vez lutar contra aquilo que vem do céu. If you don't think that this movie series Se você não acha que essa série de filme, essa série desses filmes, understands the Bible, entendem a Bíblia, why would they put that in the movie? por que eles colocariam isso no filme? I honestly believe, brothers and sisters, we are in a war. Eu honestamente acredito, irmãos, que nós estamos numa guerra. If you watch more of these things than you do read your Bible, Se vocês assistem mais essas coisas do que você lê a sua Bíblia, I guarantee you, eu garanto a vocês, the deception will be so strong a decepção e o engano vai ser tão forte that many of us will fall. que muitos de nós cairão. It's time to know what the Bible says. Está na hora de saber o que diz a Bíblia. I want to read to you a couple of quotes from Mrs. White. Eu quero ler umas citações dos livros da Sra. You can White. go ahead and read it. A experiência do passado há de repetir-se. No futuro, as superstições de Satanás assumirão novas formas. Erros serão apresentados de maneira agradável e lisonjeira. Falsas teorias revestidas de trajes de luz apresentar-se-ão ao povo de Deus. Assim, procurará Satanás enganar, se possível, até os escolhidos. As mais sedutoras influências serão exercidas. Mentes serão hipnotizadas. Minds will be hypnotized. Mentes serão hipnotizadas. For those of you that were at the first presentation Friday night, Para aqueles que estiveram aqui na primeira apresentação sexta-noite, we talked about how your brain is hypnotized. nós falamos sobre como o seu cérebro é hipnotizado. You know Ellen White never saw the invention of the television? Sabia que Ellen White não chegou a viver não viu a invenção da TV? And here she was given insight E aqui ela Deus deu uma visão para ela to say that Satan would hypnotize minds de que Satanás iria hipnotizar as mentes in the end of time. no fim dos tempos. I have one more quote for you. Eu tenho mais uma citação para vocês. Go ahead and read it. A estratégia de Satanás. A obra de Satanás é levar os homens a ignorarem Deus, para assim ocupar a mente e mantê-la absorta, de modo que Deus não esteja em seus pensamentos. A educação que eles têm recebido tem sido de caráter tal que confunde a mente e obscurece a verdadeira luz. Satanás não deseja que o povo tenha conhecimento de Deus, e se ele puder pôr em operação jogos e representações teatrais que confundam os sentidos dos jovens, de modo que os seres humanos pereçam nas trevas, enquanto a luz brilha em torno deles, ele se rejubilará. You see, she wrote this before she ever saw the invention of the theater. Ela escreveu isso antes dela ver a invenção do cinema teatral. What would she say about our modern theater? O que ela diria sobre os nossos teatros modernos? Brothers and sisters, I believe Irmãos, eu acredito that we are out of time. que nós não temos mais tempo. I believe that we don't have
2 hours a day to waste on these things. Eu acredito que a gente não tem 2 horas no nosso dia para gastar com essas coisas. Do you know what your Bible says? Vocês sabem o que a sua Bíblia diz? Because I'll tell you, I grew up in the Adventist church. Porque eu vou lhes contar. Eu cresci num lar adventista. I read the Spirit of Prophecy as a kid. Eu li o Espírito de Profecia quando era I criança. knew what the Bible said. Eu sabia o que a Bíblia dizia. But I didn't care Mas eu não importava what I watched. com o que eu assistia. I watched whatever I wanted to watch. Eu assisti o que eu queria, o que eu quisesse. I even went into the career of wanting to make Hollywood movies for a living. E eu até entrei nessa carreira de Hollywood que eu queria fazer filmes como o meu ganha-pão. I thought Eu that I pensava knew the truth. Que eu sabia qual era a verdade. But it was the movies that led me away from God. Mas foram os filmes que me afastaram de Deus. You may be sitting in this church right now. Vocês podem estar sentados nessa igreja agora mesmo. I'm speaking primarily to the youth. Eu estou conversando primariamente para os jovens. Huge numbers of our youth are leaving the church. Um grande número dos nossos jovens estão abandonando a igreja. Why? Por quê? Because they don't feel like our church is relevant? Porque eles não sentem que a igreja é relevante. Or is it because they're filling their minds with messages that are opposite of the Bible? Ou será que é porque eles estão enchendo suas mentes com mensagens que são o contrário da Bíblia? I want you to try something. Eu quero que vocês tentem algo. If you are questioning these things, Se você está questionando essas coisas, I want you to ask God for one thing. quero que vocês peçam a Deus uma coisa. You know, when I came to the understanding that movies were damaging to my mind, Sabe, quando eu entendi que os filmes eram algo ruim para I minha said, mente, no, God, no, don't take the movies. eu falei, não, Deus, por favor, não tire os filmes de mim. I love the movies. Eu amo os filmes. I watch everything. Eu assisto tudo. But I asked God for one simple prayer. Mas eu pedi a Deus em uma simples oração. I said, God, if you don't want me to watch these movies, Eu disse, Deus, se você não quer que eu assista esses filmes, I give you permission to change my heart. eu lhe dou permissão para você mudar o meu coração. Because if you leave the decision up to me, Porque se você deixar a decisão para mim, I'm going to watch them. eu vou assisti-los. But God, I give you permission to change my desires. Mas Deus, eu lhe dou permissão para você mudar os meus desejos. And then I left it at that. E aí eu deixei assim. And brothers and sisters, Irmãos, I can't stand watching movies. eu não consigo mais assistir filmes. I absolutely cannot stand it because I know what they're teaching my brothers and sisters. Eu não suporto eles, porque eu sei o que eles estão ensinando aos meus irmãos e irmãs. I know that God can take that away from you. Eu sei que Deus pode tirar isso de você. And it doesn't mean just movies. E não significa só filmes. It means whatever you struggle with. Significa o que quer que você está batalhando contra. When I was in Hollywood, Quando eu estava em Hollywood, I did copious amounts of drugs. eu consumia muitas drogas. If you ever met me when I was in Hollywood Se você me conhecesse quando eu estava morando em Hollywood, and told me that I would someday stand in front of your church and preach to you from my Bible, e me dissesse que um dia eu estaria aqui na igreja e pregaria a vocês com a minha Bíblia, I would have laughed at you and told you you're crazy. eu teria rido da sua cara e dizia que você era louco. But brothers and sisters, here I stand today, Mas irmãos, eu estou aqui hoje em dia, drug-free sem drogas, and free from the addiction that I had with movies, e livre de todos os filmes de todos os vícios que eu tinha com esses filmes. because I gave my whole heart to God. Porque eu dei todo o meu coração para Jesus. Is that something that you want to do? Isso é algo que vocês querem fazer? Do you want to take your relationship with Jesus seriously? Vocês querem levar a sua relação com Jesus a sério? I'm going to ask you to do something. Eu vou lhes perguntar para fazerem algo. I want to say a special prayer. Eu quero fazer uma oração especial. If you have heard these messages this weekend, Se você ouviu essas mensagens desse fim de semana, and you are feeling convicted in your heart, e você está sendo convencido no seu coração, and you don't know how to make a change, e você não sabe como mudar, all you want to do is say, God, I want you to have my heart. tudo que você tem que dizer é, Deus, eu quero que você tenha o meu coração. I want you to stand with me and come to the front Eu quero que vocês se levantem e venham aqui à as we frente, bow our heads for a word of prayer. enquanto curvaremos os nossos frontos para orar. Go ahead and stand. If you are feeling called, Vamos lá, se você está se sentindo chamado, bless you, brother. sejam abençoados, irmãos. Bless you. Amém. Graças a Deus. Brothers and sisters, I believe that this is an important decision
Irmãos, eu acredito que essa é uma decisão muito importante that you are making with your walk with Christ. que vocês estão fazendo na sua caminhada com Cristo. It's time that we don't have one foot in the world Nós estamos num tempo que não temos mais tempo de and one ter foot in the pé church. no mundo e outro pé na igreja. Let's take our relationship serious with Jesus. Vamos levar o nosso relacionamento com Jesus a sério. Let's take the time that we would have spent watching movies and television, Vamos pegar o tempo que a gente assistia filmes e televisão building a relationship with our brothers and sisters. e criar um relacionamento com os nossos irmãos e irmãs. And most importantly, E mais importante, learning about Jesus from the Bible. aprender de Jesus pela Bíblia. Let's bow our heads for a word of prayer. Vamos curvar nossos frontes e orar. Dear gracious Heavenly Father, Querido e gracioso Pai, Lord, you see every precious soul in this room. Senhor, você vê cada alma preciosa nesse recinto. You see the war that is raging in all of our hearts. Você vê a guerra que está acontecendo em todos os nossos corações. Lord, you see these individuals that have taken a step forward and said they want to give their whole heart to you. Senhor, você conhece todos esses indivíduos que se levantaram e deram um passo à frente e disseram que querem entregar todo o seu coração para você. Lord, take their hearts. Senhor, toma seus corações. Change their tastes. Mude os seus gostos. And turn their eyes onto you. E volvam seus olhos para você. Surround this church, Lord, with your holy angels. And protect every single person here. Que o Senhor proteja todas as pessoas daqui e que o Senhor proteja-nos com seus anjos. And Lord, help us. E Senhor, nos ajude to draw close to you. Para nós irmos mais perto de você. We love you. Nós te amamos. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Q&A. Like right now, or are we sitting down? No, I think right now. Yeah, you can go. We wanted to open up and offer if anyone has any questions. Nós queremos abrir uma oferta de que se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Aqui. Quero saber qual os endereços das redes sociais que a gente pode ver os programas dele. She's asking about social media and stuff like that. Come tomorrow. Vem amanhã. Tomorrow morning at 10 a.m. we are going to talk about social media, the internet, YouTube, Facebook. Amanhã, 10:30 da manhã, nós vamos falar sobre as redes sociais, YouTube, Facebook, todas essas coisas. Oi? Oi? Our sister here wants to know what you think about The Last Man, the movie. The Last Man. Yeah, O Último Homem, o filme, from Mel Gibson. Ah, yes. The About Adventist. Desmond Doss. Shawshank Redemption. Desmond Doss. Yeah, that one. Yes. Tila, tem como você traduzir a pergunta dela? Ele já entendeu. Já. Mas para a igreja. Ah, sim, não, é porque ela perguntou sobre o filme Até o Último Homem, que saiu, eu não sei se vocês conhecem, do Desmond Doss, era um soldado adventista na Segunda Guerra Mundial. Ninguém? I live in Tennessee. Ele mora no Tennessee. And I live near an Adventist university. E eu moro bem perto de uma universidade adventista. And the producers from that movie E os produtores daquele filme, came to Tennessee. eles foram pro Tennessee. And they invited a bunch of pastors to come and watch that movie. E eles convidaram um monte de pastores para assistir aquele filme. And they wanted to know what our opinion was. E eles queriam saber qual era a nossa opinião. And so I went and actually saw that movie. Então eu fui lá e assisti esse filme. It had been a long time since I'd seen a movie. Tinha muito tempo que eu não vi um filme assim. And oh, it was violent. E foi violento. But I was shocked. Mas eu estava chocado How they stayed true to the character of Desmond Doss. em como eles ficaram fiéis ao personagem Desmond They Doss. actually, you walked away from that movie with a thought that
he held on to his faith no matter what. Você sai daquele filme com a impressão de que ele ficou fiel à sua fé, não importa o quê. And they actually put it in a good light. E eles colocam isso, eles botam uma luz nisso. But a lot of people raised their hand. Mas muitas pessoas levantaram suas mãos. And they said, why does it have to be so violent? E eles perguntaram, por que tem que ser tão violento? Why does it have to be rated R? Por que tem que ser censura de 18 anos? Why is there nudity in it? Por que tem nudez? So there's things in that movie that are not very good. Então tem coisas nesse filme que não são muito bons. If you want to know the story of Desmond Doss, se vocês querem conhecer a história do Desmond Doss, you don't have to go and watch the movie. Você não precisa ver o filme. There's been a documentary that's been made. Tem um documentário que já foi feito. That's a beautiful retelling of the story. Que é uma bela contada da história. So if you want to watch the movie to learn about his life, então se você quiser ver o filme para aprender sobre a vida dele, you don't have to. Você não precisa. There's alternatives. Tem alternativas. We have to learn to make good decisions in our lives. Nós temos que aprender a tomar decisões boas nas nossas vidas. And I believe that movie was it was good and it was bad mixed together. E eu acredito que aquele filme ele foi bom e ruim ao mesmo tempo. I find it interesting. Eu achei interessante. That Mel Gibson is a Jesuit. Que o Mel Gibson ele é um jesuíta. He went to Ignatius Loyola's school, Loyola Marymount in Los Angeles. Ele foi para uma escola de Loyola que é bem conhecida lá. And if you know anything about the Jesuits, e se você sabe alguma coisa dos jesuítas, they know who the Adventists are. Eles sabem quem são os adventistas. So I found it interesting that he decided to make that movie. Então eu achei bem interessante quando ele decidiu fazer esse Then filme. Andrew Garfield, the very next movie that he acted in, he's the guy that played Desmond Doss. E aí o Andrew Garfield, o ator que fez o Desmond Doss, no próximo filme que ele fez, he played in a Jesuit movie. Ele interpretou um filme jesuíta about spiritual formations. Sobre formações espirituais. And he was actually converted from atheism into basically Catholicism. E ele foi convertido do ateísmo para basicamente o catolicismo. I find that interesting. Eu acho isso bem interessante. I don't know what else to say more about that. Eu não sei mais o que falar sobre esse filme. Qual? Uhum. Chama o Léo. A pergunta dela é em relação às séries. A gente tem visto, inclusive, o crescimento de séries. Nós temos visto grandes atores, né, e atrizes migrando do cinema para as séries. She wants to know your take on the series, you know, Netflix and. E a questão? I hear a lot. Wait. Oh. E a questão é se nessas séries, tanto as séries e os filmes, nenhum tem proveito ou tem algo nesse meio que ainda possa ser assistido e que não tem uma mensagem tão negativa. She wants to know if there's something good in these movies, that there's still something that you can take out of it, something good. I try to look at everything in television. Eu tento olhar em tudo na televisão. As what does the Bible say? Eu tento comparar com a Bíblia. And does it teach the same principles? E se ela ensina os mesmos princípios. I don't believe it has to just say Jesus this or Jesus that. Eu não creio que tem que ser só Jesus isso, Jesus aquilo. I think that there are principles that are telling you to be a better person. Eu acho que tem princípios lá que te ensinam a ser uma pessoa melhor. To do good to others. Para fazer bem aos outros. To help other people ease their suffering. Ajudar as outras pessoas a aliviar o seu sofrimento. Those are things that you don't have to necessarily say it's about Jesus. Essas são coisas que você não precisa necessariamente dizer é de Jesus. But it's what the Bible would teach. Mas o que a Bíblia ensina? So if you're watching movies or Netflix series like Game of Thrones, então, se você estiver assistindo Game of Thrones, essas séries da Netflix, where people are killing each other, onde as pessoas estão se matando ali, and there's sexual immorality, e tem imoralidade sexual, well, my Bible tells me that those things are wrong. Minha Bíblia diz que essas coisas são erradas. So that's where I say I don't want it. Então é aí que eu digo eu não quero. But we have shows in the United States that are about like
fixing up people's homes. Mas nós temos umas séries lá nos Estados Unidos que é sobre consertar a casa das pessoas. And the whole community gets together to rebuild people's homes. E a comunidade toda se junta para ajudar na reforma And dessas these casas. people are usually very poor. E essas pessoas geralmente são bem pobres. And they give them a brand new home. E eles dão para elas uma casa novinha. They never mention the name Jesus. E eles nunca mencionam um nome Jesus. But that's something Jesus would have done. Mas isso é algo que Jesus teria feito. So when you watch these series, então quando você assiste essas séries, if you find that there's a lot of cheating, killing, stealing, lying, se você acha que tem muito roubo, fornicação, mentira, essas coisas, don't watch it. Não assiste. I don't believe that you can take just the good and leave the bad. Eu não acredito que você consegue extrair só o bom e deixar de lado o ruim. Transformers tem em quadrinhos? Quer dizer, em animado? Eu não entendi, como é que é? O filme Transformers tem desenho animado? He's asking if the Transformers, there's a cartoon about it. And there is. Não, eu perguntei. Cartoons are designed for little children. Os desenhos têm como público-alvo crianças. So let's say that the cartoon for Transformers is good. Então vamos dizer que o desenho do Transformers é bom. Let's say that there's nothing bad in it. Vamos dizer que não tem nada de ruim nele. And so as a kid, então como uma criança, you really like to watch it. Você gosta muito de ver. But then you grow up. Mas aí você cresce. And when you get older, e quando você envelhece, you don't want to watch the cartoons anymore. Você não quer mais ver os desenhos. You want to watch the real Transformers. Você quer ver os filmes. You see, the devil doesn't care if you're little. Tá vendo? O diabo não quer saber se você é criança. And there's nothing wrong with it. E não tem nada de errado com isso. He cares to lead you down the path. Ele se importa em botar o caminho para você. So he gets you to like it early as a little child. Então ele faz com que você goste dessas coisas quando você é criança. So that when you're an adult, you'll watch the real one. Para que quando você vira um adulto, você assiste os filmes de But verdade. I guarantee you find all kinds of things in the Transformer cartoons that are not good either. Mas eu garanto que você vai assistir várias coisas nos desenhos do Transformers que não são bons. Antes de passar para a próxima pergunta, algumas pessoas estão perguntando se o seu material está disponível na internet para venda. People are asking if your material is available on the net. It is. Have you heard of Vimeo? Já ouviu falar do Vimeo? Vimeo? Vimeo. If you go to littlelightstudios.tv. Se vocês foram para o site littlelightstudios.tv, littlelightstudios.tv is our website. Esse é o nosso site, littlelightstudios.tv. And there is a little button at the top that says shop. E tem um botãozinho, tem uma área lá em cima que diz compras. And Shop. if you look in there, it has all the DVDs that we have. E se você olhar lá, vai ter todos os DVDs que eles têm. And you can buy it digitally. E você pode comprar digitalmente. And download it to your computer. E baixar para o seu computador. Okay. Hi, I just would like to ask you about the quotation on Ellen White, the previous one before the last one, you know. It says the experience from the past, something. Where is the book? Which is the book? CL. Yeah, what is that? I think it's Christian. I don't know. Ask me afterwards, and I'll look it up on my computer. Ela quis saber qual foi a última citação lá da Ellen White que teve, e ele disse que ele não sabia. Depois ele vai procurar. Want to make a question for you? Fazer uma pergunta para você. What do you think about the Record Keeper series? O que você acha da série The Record Keeper? He's asking about the Record Keeper series. Ele está perguntando sobre a série Record Keeper, guardador de álbuns. That was a production that the Adventist Church created. É uma produção da Igreja Adventista. That was sort of a steampunk version of The Great Controversy. Que era uma história mais ou menos steampunk, é um estilo de filmagem que eles usam para contar o grande conflito.
And what it was trying to put in a modern way E o que eles estavam tentando era colocar de um jeito mais moderno the story of the great controversy. a história do grande conflito. But the church pulled it off of the shelf Mas a igreja abandonou esse projeto and didn't release it e eles não lançaram because they said that there was all kinds of theological problems with it. porque eles disseram que tinham vários problemas teológicos com essa série. And so I believe that I'm not opposed to the creativity. Ele diz então, eu não estou contra a criatividade, As long as it sticks to the principle of the Bible. contanto que ela fique fiel aos princípios da Bíblia. If the church said it's not teaching the same principles of the Bible, Se a igreja diz que não está ensinando os mesmos princípios da Bíblia, then I think it's dangerous. então eu acho que é perigoso. And so I haven't seen it, Então eu não vi, but I know that's why they pulled it off mas of the eu shelf. sei que foi por isso que a igreja abandonou o projeto. Do you know Alex Kendrick? Movies? No. Ele não conhece o Alex Kendrick. Ok. Uma pergunta que o pessoal da internet está fazendo. Tá? Já que essa é uma ferramenta tão influenciadora, o cinema, como fazer então para que ele seja usado como um instrumento de pregação do Evangelho? Se é possível fazer isso, se a gente realmente pode usar essa ferramenta como através do cinema, um meio de pregação do Evangelho. He wants to know, since the movies are such a powerful tool, for gospels, he wants to know if there's any way that we could do it, movies, to the spread of the gospel. This is a question that I am very on the fence. Essa é uma pergunta que eu fico bem na defensiva. Because I've read the quotes from the Spirit of Prophecy Porque eu li algumas citações do Espírito de Profecia that say that we should have nothing to do with theatrics que diz que a gente não deve ter nada a ver com teatralidade when preaching the gospel. quando estamos pregando o Evangelho. But I realize it's a very powerful tool. Mas eu sei que é uma ferramenta bem poderosa. And there's movies like Fireproof E tem filmes como A Prova de Fogo that are teaching people about the institution of marriage. que estão ensinando as pessoas sobre a instituição do casamento. Or like The War Room that teaches people about prayer. Ou o filme War Room, Guerra do Quarto, que ensina as pessoas a orar. And I think we are visual learners. E eu acho que nós aprendemos visualmente. I think we've been inspired by certain films. Eu acho que nós fomos inspirados por certos filmes. And so it's hard to say just because it's a movie we shouldn't have anything to do with it. Então é difícil de dizer que só porque é um filme a gente não devia assistir. I put it like this. Eu penso assim: If we as a church want to make a movie, se nós como uma igreja queremos fazer um filme, we need to pray nós precisamos orar that that's what God wants us to do. para que isso seja o que Deus quer que a gente faça. And pray a prayer that says, God, if you want us to make this movie, E faça uma oração que diz: Deus, se você quer que nós façamos esse filme, open the door. abra as portas. But God, if you don't want me to make this movie, Mas Deus, se você não quer que eu faça esse filme, close the door. feche as portas. If you give God the decision, Se você der a Deus a decisão and all of a sudden he opens, or a door opens for you to make that movie, e Ele abre uma porta de repente para você fazer esse filme, you have every right to go to God in heaven and say, you opened the door. você tem todo o direito de falar para Deus no céu: você abriu as portas. But if you give it to him to make the decision, Mas se você der a decisão para Ele fazer, para Ele tomar, and he doesn't want you to, e Ele não quer que você faça, he will make it impossible for you to make a movie. Ele vai fazer impossível que você faça esse filme. I watched the movies that you presented, and I want to know if these things can affect, from now, these things can affect my willingness to learning about God. I'll tell you, I've watched, oh, sorry. Yeah. What was the question she asked? She said she's watched a lot of the movies that we saw here. So are they going to have an effect on her brain from here on forward? Ela quer saber se os filmes que ela assistiu, se vai ter algum efeito, algum dano na mente dela daqui para frente. It's an excellent question.
Ele diz que é uma pergunta excelente. Because I have watched thousands of movies. Porque eu já assisti milhares de filmes. I have seen almost all these movies that I've shown you. Eu já vi quase todos esses filmes que eu te mostrei. And I have these images in my head. E eu tenho essas imagens na minha cabeça. But I made a choice Mas eu fiz uma escolha to not watch movies anymore. para não assistir mais filmes. And God is promising E Deus está prometendo that He can renew our minds. que Ele pode renovar as nossas mentes. He can create a new spirit within us. Ele pode criar um novo espírito. And so I believe that God can heal our minds. Então eu acredito que Deus pode curar as nossas mentes. And even though we did things in our past that we shouldn't have, E apesar da gente ter feito coisas no nosso passado que a gente não deveria, remember, Jesus is preaching repentance and remission of sin. lembra que Jesus está pregando arrependimento e remissão de pecados. So when we repent, Então quando a gente se arrepende and we stop, e a gente para, God heals us. Deus nos cura. Ok. O que você acha do She teatro wants to na know igreja? about theater in church. Theater in church. Yeah. This is also a topic that I highly suggest look it up in Mrs. Ellen G. White's writings. Esse também é um assunto que eu sugiro vocês olharem e pesquisarem nos She escritos da has Ellen a White. lot to say about theatrics. Ela tem muito a dizer sobre teatralidade. Because what she says Porque o que ela diz is it's very easy to focus more on the performance é muito mais fácil você focar mais na sua performance than the message. do que na mensagem. If the performance is bad, Se a sua performance for ruim, it makes the message bad. faz a mensagem ser ruim. So she says that we should have nothing to do with theatrics in the church. Então ela diz que a gente não devia ter nada a ver com teatralidade ou teatro na igreja. Olá. Recentemente eu assisti um filme na Netflix. O nome do filme é Ben-Hur, é um lançamento, onde um ator brasileiro, Rodrigo Santoro, ele exerce o papel muito claro de Jesus Cristo. E a temática desse filme me pareceu perdão. Eu gostaria de saber se você assistiu e o que você pensa a respeito dele. I haven't seen it. Ele disse que ele não viu. I haven't seen it. But Mas, remember, lembra, not everything just because it's a movie is evil. nem tudo só porque é um filme significa que é ruim. The better you know the truth, Quanto mais você sabe a verdade, the better you will be able to answer that question. melhor você vai estar apta para responder essa So pergunta. if you watch a movie about the life of Então, se Jesus, você assistir um filme sobre a vida de Jesus, read the life of Jesus. leia sobre a vida de Read it Jesus. from the Bible. Leia da Bíblia. Study it from the Word. Estude da palavra. And read it a lot. E leia muito, And várias then when vezes. you watch the movie, E aí quando você assistir o filme, you may see things você pode ver coisas that are not the same. que não são a mesma But coisa. you won't be able to see that Mas você não vai ser capaz de ver essas if you don't coisas know what the truth says. se você não saber o que a verdade diz. So I'm not opposed to you watching a movie about Jesus. Então eu não estou contra você assistir um filme de Jesus, Just read the real story from the Bible first. mas lê primeiro a história verdadeira da Bíblia. Agora sim, pergunta para ele o seguinte: por que Mel Gibson, sendo um jesuíta, falou de uma forma tão perfeita na Paixão de Cristo, e ele como cineasta, porque ele não cria também um filme que seja tão perfeito assim como é na Bíblia a vida de Cristo? She asked about Mel Gibson, how he was so faithful in the Passion of the Christ, and why doesn't he make a movie about the life of Jesus, not just the death? That's right. I believe that the Passion of the Christ E acredita que a Paixão de Cristo missed some of the most important things about Jesus' ministry. deixou de fora algumas coisas muito importantes do ministério de Jesus. I believe that it didn't tell the story Eu acredito que eles não contaram a história of this amazing gift that God, desse incrível presente que Deus, the King of the o universe, Rei do Universo, left the comforts of heaven deixou lá os confortos do céu to come down here e para vir aqui to ease the pain and suffering of humanity. para aliviar a dor e o sofrimento da humanidade. And all he did was heal people E tudo que ele fez era curar pessoas and love them. e amar elas. That was the passion of Jesus. Essa era a paixão de Jesus. I believe that they focused on the brutality of the murder of him. Eu acho que eles focaram muito na brutalidade do assassinato dele. And that's what made everyone cry in the movie. E foi isso que fez todo mundo chorar no filme.
But did Jesus die from the pain? Mas Jesus morreu da dor? Or did he die from the weight of the sins? Ou ele morreu por causa do peso dos pecados? I didn't get that from that movie. Eu não consegui tirar isso desse filme. I saw the pain of someone being beaten up. Eu vi a dor de alguém sendo espancado. And so I believe that they missed that. Então eu acho que eles perderam foco nisso. I wish someone would tell the true stories of Jesus. Eu queria que alguém contasse as histórias verdadeiras de That you Jesus. walk away Que você sairia do filme understanding this gift that God gave to us. entendendo esse presente que Deus deu pra gente. And there's been a few over the years, E teve alguns, ao longo dos anos, teve alguns filmes, but very few. mas muito poucos. Ok. Pessoal, eu sei que nós temos várias perguntas. Na internet também está chegando muita pergunta. E para a gente não estender demais o nosso programa, nós vamos combinar o seguinte. Amanhã, o Scott vai estar aqui e vocês podem continuar as suas perguntas para ele, tá certo? Quando nós encerrarmos o nosso programa, porque tem pessoas que precisam ir embora, e aí você pode procurar individualmente aqui e fazer a sua pergunta para que você também não saia daqui sem fazer a sua pergunta a ele, ok? Para que a gente também não estenda demais o programa, tá bom? Lembrando o seguinte, que o material dele já está disponível, quem tiver interesse, está lá fora, tá? Nós temos um casal lá atendendo. E a partir de amanhã, 10h30 da manhã, nós esperamos todos vocês aqui para continuar. Amanhã, o tema de amanhã vai tratar sobre redes sociais. Tem a ver com algumas perguntas que chegaram para nós também. Como usar as redes sociais de uma forma devida, tá bom? Então vou fazer mais uma pergunta aqui com a Fernanda, mais uma, tá bom? E peço a compreensão de vocês, tá certo? Pode ser assim? Ok. Boa noite. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre o filme A Cabana. Ele está em cartaz aqui no Brasil e está sendo muito aclamado. Eu queria saber, principalmente pelo público evangélico, cristão, eu queria saber qual a sua opinião a respeito desse filme. She wants to know your opinion on The Cabin, you know? Cabin? Yeah. I'm not too familiar with that one. It's just in the movies right now. Oi? There's the book about it. The Have you ever read it? Cabin. Yeah. I'm not too familiar with that one. Is it new? Yeah, No. the movie is. But it's not. Yeah, I don't know that one. Ele não conhece. Sorry. Desculpa. Ok? Foi colocado ali na tela It was put on the screen. um texto do dia 13 de março de 1990 Quote, March 13, 1990, do Espírito de Profecia. of the Spirit of Prophecy. E o livro era And the book is Lar Adventista, Adventist Home, página 409. page 409. Eu gostaria de saber do senhor se tem algumas coisas a mais I wanted to em know if vídeo there's que o senhor something tenha more produzido in the videos that you com posted relação àquele texto e aos outros textos do tema que o senhor abordou. with that text and the other texts that you used, the other quotes. Yeah, those two quotes there. Uh, Those quotes, I believe, are in the one called The False System of Worship. Ele diz que aquelas citações estão no DVD, no material dele de Falso Sistema de Adoração. Tem mais informações no DVD. Good evening. Good evening. I would like to know, there is in Brazil a strong controversy on going or not going to theaters. And I'm not wanting to raise up this discussion now, it's not my objective, but I would like to ask you if you have something, some subjects or something to tell us on reasons to not going to theaters, because you are a person that came from inside this media and this environment, and I would like to know if you have further advice to give us on not going specifically to theaters. Thank you. Ele quer mais dicas do Scott para a gente não ir para o cinema e teatro, essas coisas. On Friday night,
Sexta-feira à noite, we talked about how movies affect our brains. a gente falou sobre como esses filmes afetam os nossos cérebros. When you sit in a dark room Quando você senta num quarto escuro and you stare at a blinking light, it's blinking at you at 24 frames per e second. você encara essa luz piscando 24 quadros por segundo, That has a profound effect on our brain. isso tem um efeito bem profundo no nosso cérebro. And what it does is it sends us into a hypnotic state, E isso nos induz a gente entra num estado de hipnose which opens up our minds, que abre as nossas mentes and there's no filter. e não tem filtro. You don't critically think about the information that's coming in. Você não pensa criticamente na informação que está entrando. And so whatever is on the screen, Então o que quer que seja que está na tela, they can tell you whatever they want to tell you, eles podem te dizer o que eles querem te dizer and you won't think about it. e você não vai analisar isso. That's why those movies that I showed on Friday night, like Fight Club, Por isso que esses filmes que eu mostrei sexta-noite, como o Clube da Luta, can tell you that God hates you. pode te dizer que Deus te odeia, You don't need God. você não precisa de Deus, Forget salvation, forget redemption. esqueça a salvação, redenção. That is what was put into people's minds. Isso foi o que foi colocado na mente das pessoas, But yet no one remembered it. mas ninguém lembra disso. The power that the theater has over our O minds poder que o cinema tem nas nossas mentes is incredibly strong. é incrivelmente forte. I believe that we're in a war. Eu acredito que a gente está numa guerra. And I believe that you are either filled with the Holy Ghost E eu acredito que ou você está cheio do Espírito Santo, or you are not filled with the Holy ou Ghost. você não está cheio do Espírito Santo. Here, put it like this. Então eu vou colocar assim. Do you remember the story that Jesus told when he cast out the demon out of the man's mind? Você lembra da história quando Jesus expulsou os demônios da mente do homem? And the demon went away. E o demônio saiu, And the fugiu. man cleaned up his mind. E o homem, ele elucidou de novo. Then the demon came back and checked on him. E aí o demônio voltou e entrou de novo. And he found his house empty. E ele achou a casa dele, a And mente he went dele out and he vazia. got 7 more unclean spirits. E aí ele chamou mais 7 espíritos imundos. And then he came into the man, and the man was worse off than he was before. E entraram na mente do homem e o homem ficou bem pior do que ele era antes. What that illustration tells me O que essa ilustração me diz is that we are empty vessels. é que nós somos vassalos vazios, nós somos templos vazios. We're either filled with the Holy Spirit, Nós ou estamos cheios do Espírito Santo, or if we're empty, ou se estamos vazios, we can be full with the devil. a gente vai ser cheio do demônio. So I believe that if people in Hollywood are making these movies, Então eu acredito que se o povo de Hollywood está fazendo esses are filmes, not sold out to Jesus, não são tão familiarizados com Jesus, they're full of demonic things. eles estão cheios de espíritos The demoníacos. Bible talks about many people that were filled with demons. A Bíblia fala de várias pessoas que eram cheias de demônios. Do we not believe that happens today? A gente não acredita que isso acontece ainda hoje? So it is impossible to filter that Então é impossível você filtrar isso in a theater. no cinema. You don't get up. Você não levanta. If any of you have ever been to a movie theater, Se algum de vocês já foram para uma sala de cinema, or you're ever going to go to another movie theater, ou você vai a um outro cinema, I want you to do something for me. eu quero que vocês façam uma coisa In the para mim. middle of the movie, No meio do filme, I want you to turn around, quero que vocês virem de costas and I want you to look at everybody in the movie theater. e olhem para todo mundo que está lá na sala. It is the most creepy thing you'll ever see. É uma das coisas mais assustadoras que vocês vão ver. Everyone, Todo mundo. for hours, Por horas, in a hypnotic state. nesse estado de hipnose. The science is telling us what happens when we watch these A movies. ciência nos diz o que acontece com a gente, com o nosso cérebro, quando a I gente assiste believe esses that filmes. Ellen White had very good advice Eu acredito que Ellen White tinha bons conselhos for us to stay away from those places, para nós nos afastarmos desses lugares. because they can teach you all kinds of things Porque eles podem te ensinar várias coisas that are not in your Bible. que não estão na Bíblia. Ok. Oh, The Shack. You know. Yes. Okay. Fernanda, The Shack. I have not seen the movie, ele não viu o filme, but the book scares me. mas o livro assusta ele. There is so many things. There's actually a lot of information on The Shack. Tem muita informação na cabana. I personally have not read it, Eu pessoalmente não li,
But I know when they portray, I believe God as a woman, right? Mas eu sei que quando eles retratam Deus como uma mulher, And não it's é? mixing all kinds of things E eles estão misturando várias coisas that are not in the Bible. que não estão na Bíblia. So I believe that even though it's pretending to be like Christian, Então eu sei que ainda que ele pareça cristão, I think it teaches a bunch of error that's not in the Bible. eu acho que ensina muitos erros que não estão na I Bíblia. wish I knew details, Eu queria saber mais detalhes, but brothers and sisters, mas irmãos, I am very scared to read things outside of our church. eu tenho muito medo de ler coisas fora da igreja, literatura fora da igreja. Pessoal, então eu peço perdão se alguém teve alguma dúvida e não pôde fazer aqui agora, mas então você pode escrever sua pergunta, nos entrega aqui, todo mundo que está com a camiseta cinza, tá, do Ministério Lar e Família, eu vou passar essas perguntas para ele e amanhã ele já pode entrar direto nesse assunto, dando essas respostas, e aí em si a gente continua a nossa programação, pode ser? Deus abençoe abundantemente. 10h30 da manhã nós esperamos então todos vocês aqui. Vamos curvar nossos frontes? Let's bow our heads for a word of prayer. Vamos orar. Dear Heavenly Father, Querido e amado Pai, we know a lot of information has been given to us. nós sabemos que muita informação nos foi dada. We know that there are people that are trying to decide Nós sabemos que tem pessoas que estão tentando decidir what to do with this information. o que fazer com essa informação. But we pray, Lord, Mas nós oramos, Senhor, that you direct us in the paths of truth. que o Senhor nos direcione nos caminhos da verdade. Teach us how to crave righteousness Ensine-nos a procurar a verdade and how to put on your e character. como vestir o seu caráter. Lord, teach us how to have a relationship with you. Senhor, nos ensine como ter uma relação com você, How to spend time with you. como gastar o nosso tempo com você And how to learn the precious truths that you've given to us in your word. e como aprender as preciosas verdades que você nos deu na sua palavra. Go with us as we leave here tonight. Esteja conosco ao sairmos essa noite And may you just renew in us e que você renove em nós a new heart um novo coração and a new spirit. e um novo espírito. We love you. Nós te amamos. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Obrigado. Thank you. Obrigado, viu?